Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos estudar o componente curricular de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre as cidades, mais especificamente sobre as histórias que ela tem. As cidades têm história. Vamos lá? Pegue o seu material e faça a leitura junto comigo deste texto. As cidades existem há milhares de anos. Há registros históricos de cidades com mais de 5.000 anos. No entanto, foi nos últimos 2 séculos que muitas cidades surgiram e cresceram. Por isso, dizemos que o mundo é cada vez mais urbano. A maior parte da população do mundo vive em cidades. Vale lembrarmos aqui, neste trecho, que nós estudamos a diferença entre zona urbana e zona rural. Então, vamos destacar juntos aqui esta palavra sobre cidades, que é a zona urbana. Então, nós podemos observar neste trecho desta leitura que a maior parte da população está concentrada no meio urbano. Temos aqui alguns exemplos, como Damasco, na Síria, 2015, o centro da cidade de São Paulo e vista da cidade de Caetité, na Bahia, certo? Então, nós observamos como há muitas construções neste meio, não é mesmo? Ali uma aglomeração de casas, de prédios, ou seja, muita população envolvida nesta região. Para uma cidade crescer e se desenvolver, o conhecimento do seu território é muito mais importante. A disponibilidade de água, as condições climáticas, a fertilidade do solo e muitos outros elementos são condições naturais decisivas para o estabelecimento de um povo em um território e, consequentemente, a formação de uma cidade. Foi assim em Nova York, nos Estados Unidos, ou Salvador, na Bahia, e em Santos, em São Paulo, no Brasil. A história dessas grandes cidades começou com um modesto povoamento até se tornarem cidades gigantes. Então, uma coisa importantíssima para se estabelecer aqui uma cidade, né? Nós estamos falando do território. O território, ele envolve tanto terra mesmo, a parte ali onde ele vai ocupar, mas também envolve as características daquele lugar. E uma coisa que nós observamos aqui são as condições climáticas. O que é isso? É muito frio? É muito quente? Né? Quanto tempo nós temos ali de duração na estação do ano? Quais as estações do ano são mais intensas? A fertilidade do solo, se aquele lugar ali vai produzir frutos, mas o principal, que foi o primeiro a ser citado, a água. Toda cidade, ela é fundada, né? Ela começa ali, como nós lemos aqui neste trecho desse texto, próximo a um lugar que vai dar o quê? Condições para aquele povoado sobreviver. Então, a água é de extrema importância. Com a água, aquele povoado, aquela população ali que ainda vai se tornar cidade, consegue construir, consegue cultivar, não é mesmo? Então, essa água é importante. Por isso, a maioria das cidades, né, que hoje nós encontramos, no meio da cidade ou em suas redondezas, passa-se um rio. E é deste rio, né, que provém ali grande parte do sustento desta população. Temos aqui, então, representado uma planta, tá? Quando se deu início lá na Bahia, observem que foi feito próximo a um rio, né? Nós temos aqui as margens deste rio e temos também a parte do mar, né, do oceano, onde as embarcações chegavam. Então, olha, a população ela está concentrada aqui, ó, nessa região, centralizada aqui, onde foi feita a divisão ali de terras,
certo? E aqui no meio, olha, eu vou fazer com uma cor mais específica aqui. Aqui neste meio, olha, passa-se o quê? Um rio. Nós temos o rio e temos os afluentes dele aqui. Este rio vai trazer, como nós falamos, grande sustento para essa população. Então, a maioria dos povoados se iniciam perto de algum rio. Espontânea ou planejada. Toda cidade, ela tem ali uma história, como nós vimos anteriormente. Ela pode ter surgido de forma espontânea, alguém começou a morar ali, sua família foi agregando, foi aumentando, ou algumas pessoas influentes planejaram um território, um lugar e foram para lá. Mas nós vamos estudar um pouco mais a fundo sobre essas duas palavrinhas. A cidade é a parte urbana do município. Estudamos que está nela a sede administrativa do município, ou seja, a prefeitura, certo? Em geral, as cidades podem ser transformadas de duas maneiras. Algumas cidades são chamadas cidades espontâneas. É como surgiu a maioria das cidades no Brasil e em outros países. Essas cidades têm origem em um aglomerado de moradias e pessoas que cresce ao longo do tempo sem projeto prévio. Então, decidiram morar ali próximo àquele rio, foi chegando mais pessoas e a família foi aumentando e até chegar a uma grande população, certo? Então, a maioria das nossas cidades do Brasil, elas foram assim, de forma espontânea. O que são então as espontâneas? Elas crescem a partir de um núcleo inicial de forma irregular. Muitas cidades brasileiras surgiram e se desenvolveram desta forma. Nós temos aqui um exemplo, o Rio de Janeiro e o Salvador, certo? Salvador. Então, essas duas cidades aqui, elas foram criadas de forma espontânea e irregular. Não houve ali um projeto para que essas casas fossem construídas neste lugar. Simplesmente foram chegando os moradores e cada um foi construindo sua casa até alcançar uma certa quantidade de habitantes. Outras cidades são cidades planejadas. É o que ocorre quando existe um projeto antes de a cidade existir. Ou seja, a cidade é pensada previamente. Normalmente são cidades muito organizadas, como Belo Horizonte, que fica em Minas Gerais, Brasília, que é o Distrito Federal, Goiânia, no Brasil, e Buenos Aires, na Argentina, também acontecem essas cidades planejadas. Então, planejadas são aquelas que se desenvolveram segundo um projeto pré-estabelecido. Então, nós temos aqui o exemplo, Brasília e Belo Horizonte. Você percebe que elas têm aqui, olha, um gráfico, um desenho bem elaborado, de onde estão as suas casas, né? Então, não pode chegar lá qualquer um e construir de qualquer jeito. Não foi assim que ela iniciou. Houve um projeto, um pensamento prévio, como eles gostariam que essa cidade fosse organizada, e cada um foi adquirindo seu espaço, seu território e construindo de acordo com esse projeto. Cidades industriais. Elas correspondem àqueles municípios que concentram um grande número de indústrias, tendo essa como principal atividade geradora de receita. Nesse caso, podemos exemplificar a cidade de São Bernardo do Campo, que abriga um parque industrial e atua na produção de automóveis, além de várias outras no Brasil e no mundo. É comum em uma cidade nós termos um bairro específico onde as indústrias, a maioria das indústrias se concentram, como em Governador Valadares. Nós temos um bairro chamado Distrito Industrial. Quando você vai nesse bairro, você vai ver muitas indústrias, muitos galpões. Não é um bairro urbano, com casas residenciais. Pode ter, mas a maioria são indústrias. Só que neste caso, nós estamos falando de uma cidade que a maior parte dela
é formada por indústria, como São Bernardo do Campo. Cidades turísticas correspondem a núcleos urbanos que têm como principal atividade econômica a indústria do turismo. Com essa característica, temos as cidades do Porto Seguro e Caldas Novas aqui no Brasil, Miami nos Estados Unidos e Acapulco no México. Nós já ouvimos muito o nome desses lugares aqui, não é mesmo? Tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e no México. São lugares conhecidos por quê? Por belezas turísticas que atraem, né, os turistas. Cidades religiosas são aquelas que se destacam por atrair fiéis de diferentes religiões. Nesse sentido, temos Trindade, que é no Brasil, Meca, que é na Arábia Saudita, Lourdes, que é na França. Então, elas são marcadas ali por algo religioso. Cidades históricas correspondem a núcleos urbanos que carregam um grande acervo histórico, seja na arquitetura ou na própria relação social desenvolvida no lugar. Podemos citar como exemplo Goiás, Velho e Paraty, que ficam no Brasil. Atenas, que fica na Grécia, entre muitas outras dispersas pelo mundo todo. Um exemplo que temos agora na nossa região de Minas Gerais, Ouro Preto, é uma cidade turística também e uma cidade histórica, certo? Ela contém ali muito da nossa história de Minas Gerais. As partes da cidade. Normalmente, o centro de uma cidade é caracterizado pela concentração de comércio e restaurantes, dos serviços de saúde, educação e transportes, além de apresentar maior circulação de pessoas. Em cidades menores, é muito comum ter em seu centro uma igreja ou um coreto. Quem já observou isso em algumas cidades, principalmente cidades menores? Ali tem sempre uma praça, né, da cidade, onde contém uma igreja, a igreja principal daquela cidade ali, ou daquele distrito, e todas as pessoas conhecem e conseguem informar para você como chegar até ela. Além do centro, há a periferia. Vamos marcar aqui esta palavrinha, a periferia. A área que em algumas cidades se situa distante do centro, nos limites da cidade. Ou seja, o que significa a periferia aqui? É um bairro que fica mais distante do centro da cidade e nada mais. Por isso ele é periférico, ele está na redondeza, ele está à margem ali, um pouco mais longe do centro. As periferias são áreas urbanizadas ou em processo de urbanização, que abrigaram a população de baixa renda. Nessas áreas, há centralizados comerciais, ocorrem manifestações culturais e eventos, muitas vezes promovidos pela comunidade que ali vive. Veja a interferência artística ocorrida na periferia de uma cidade mexicana, em que o objetivo foi estimular a integração dos moradores por meio da arte. Olha que lindo essa periferia de uma cidade, o que fora feito, né, nessas casas, né? A população ali, ela teve que aceitar, claro, né, para poder algum artista ir ali fazer, eles aceitaram, então eles interagiram com os artistas. Alguns dessa periferia participaram pintando as suas próprias casas, receberam ali as tintas, né, como doação, e fizeram essa obra de arte magnífica. Quando você olha agora para a periferia, olha, observa de um lado nessa imagem, né, observa aqui onde está com essa arte, e observa o outro canto aqui, olha, os dois fazem parte da periferia, os dois estão longe do centro da cidade. Mas olha a beleza que foi encontrada com essa interferência artística que foi ocorrida aqui nessa cidade mexicana. Faz uma diferença, não é mesmo? E com isso chegamos às nossas atividades. Número 1. Vamos fazer juntos? Você já ouviu a expressão
Hoje vou ao centro? Ou hoje vou à cidade? Eu uso essa expressão. E os meus pais também usam demais. Toda vez que eles dizem, hoje vou à cidade ou vou ao centro, eu sei que eles estão indo na parte comercial da nossa cidade, um lugar que é mais centralizado. Então, quando diz estou indo à cidade, não significa que ele vai sair, por exemplo, de Governador Valadares, mas de que ele está indo para o centro, para o lugar onde se encontram a maior parte do comércio, dos serviços que é prestado à população. Essa imagem aqui, ela representa o centro da cidade de Governador Valadares. Olha a nossa Ibituruna ali atrás, essa aqui é uma avenida, tá vendo? E tem uma característica aqui neste lugar. Nesse momento aqui, nós não temos muita população na rua, o que não é uma característica marcante do centro da cidade. Normalmente o centro está com muitas pessoas na rua, não é mesmo? O que nos leva a pensar que possivelmente essa foto foi tirada em um horário não comercial, ou seja, no horário em que essas lojas estão fechadas, em que não há serviço para a população. Por isso, poucas pessoas na rua. Pode ser um final de semana, pode ser um horário antes da abertura das lojas. Perceba que a porta das lojas estão fechadas. Número 2. Vocês conhecem a periferia da sua cidade? Vocês já viram alguma intervenção artística neste local? De que tipo? Eu deixei aqui a imagem de uma periferia da cidade de Governador Valadares. Ou seja, é um bairro que fica um pouco mais longe do centro da cidade, certo? Você saberia me dizer que bairro é este? Não vou dizer agora, mas vou mostrar uma intervenção artística que acontece neste lugar. Infelizmente, agora durante 2 anos, não aconteceram as festas que têm o costume de acontecer nesta periferia. Mas ela é muito famosa aqui na nossa cidade por conta das suas festas que são animadas, que recebem grandes artistas. E aí, agora conseguiu? Ainda não? Então vamos ao nome. Nós estamos falando de uma festa que é comemorada normalmente ali no final de janeiro ou início de fevereiro, e é o Carnaval. Nesse lugar aqui, especificamente, recebeu o nome de Carnapina. Nós estamos falando do bairro Carapina, muito conhecido em Governador Valadares e reconhecido pelas suas grandes festas. Número 3. De que intervenção vocês gostariam de participar no local de onde vivem? De dança, poesia, grafite, esportes ou outra? Bem, essa é uma pergunta bem pessoal, certo? Mas eu vou colocar aqui festas. Eu gosto de festas. Então, é uma boa intervenção, como nós vimos aqui um exemplo do Carnapina. 4. Como a ação desse tipo pode impactar no espaço das cidades? Além de trazer alegria, estimula a integração da população. Uma população, um bairro, outro bairro vai lá para o Carapina, eles interagem, festejam juntos. Número 5. Centros urbanos como Londres, São Paulo e Nova York têm como ponto forte econômico as transações comerciais e a prestação de serviços. Por esse motivo, funcionam como polos atrativos de população interessada nessas características. A que tipo de cidade se refere o fragmento acima? É uma cidade comercial, industrial, planejada, portuária ou religiosa? Bem, nós estamos falando do ponto forte ser econômico, trazer rentabilidade, dinheiro. Portanto, são cidades comerciais, certo? E por último, você sabe onde fica o centro de sua cidade? Desenhe a seguir o que você observa nele. Então, você vai fazer um desenho bem bonito em casa, mas como a professora Daniele não é uma grande desenhista, eu trouxe uma imagem da nossa cidade e com o clima que está chegando para nós agora, o clima do
Natal. Então esse é o nosso centro da cidade, aquela mesma imagem que nós vimos anteriormente, uma mesma rua, certo? Uma mesma avenida, só que agora toda iluminada, com o nosso Natal iluminado, centro da nossa cidade de Governador Valadares. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!